Isso. Então, boa tarde a todos. Hoje conseguimos, né? A dança da chuva rendeu, mas hoje tem internet, que bom. Então, pessoal, vamos começar a aula só para lembrá-los, né? Da atividade da aula passada, eu mandei para vocês os vídeos sobre o nado costa, para escrever rapidamente sobre alguns erros de posicionamento. Por exemplo, se eu estou falando de um nado crawl, o indivíduo deve se posicionar em decúbito ventral. Se eu estou falando do nado costas, o indivíduo deve se posicionar em decúbito dorsal. Então, hoje nós falaremos sobre o nado costa, tá? Continuaremos no nado costa. No caso, continuar entre aspas, né? Na verdade, eu ia dar essa aula a semana passada. Vou colocar os slides agora. Isso. Então, gente, aqui tem dividido por tópicos, que a gente vai ver na aula. A gente lembra do nado costas como se fosse um crawl de costas, que é bastante similar, movimentos intercalados de braçadas e pernadas, certo? Movimentos ali que não são simultâneos, são movimentos intercalados, certo? E como eu disse, muda o posicionamento. Quando a gente está falando de um crawl, seria um decúbito ventral, que é o de barriga para baixo. O costas em decúbito dorsal, tá? Ambos fazem rolamentos laterais no eixo longitudinal, tá? Saída de dentro da água. Então, como nós já vimos e falamos anteriormente, a saída do nado costas, ela já é realizada com o indivíduo dentro da piscina, dentro da água, diferente dos outros. Favorece a flutuação, uma das características do nado costas. Vamos falar sobre a estabilidade da cabeça dentro da água, aqui acaba até favorecendo para a questão da respiração. E problema de referências visuais, então tem ponto positivo, tem ponto negativo. Esse problema de referência visual acaba sendo um ponto negativo. Então, o atleta que está nadando tem que tentar se orientar de outra forma, porque o campo visual fica limitado. Então, vamos ao posicionamento do corpo. Então, no nado costas, o indivíduo ele permanece na horizontal, em decúbito dorsal, costas para baixo, barriga para cima, realizando movimentos de rolamentos laterais. Como eu disse, assim como tem esses rolamentos laterais no crawl, também tem no costas, né, no eixo longitudinal, tá? Que vai girando o corpo aqui um pouco, ó, de um lado ao outro. Esse seria o eixo longitudinal. O posicionamento aqui, ó, rolamento lateral no eixo longitudinal. Então, aqui seria um GIF. O GIF está rodando para vocês? Tá. Então, perfeito. Então, gente, aqui dá para ver, tá fazendo o abraçar da pernada até de forma lenta, então fica melhor para visualizar. Percebam essa jogadinha do corpo aqui, ó, de um lado ao outro. Então, quando o indivíduo está posicionado na água, ele não vai ficar com o corpo retinho, durinho aqui, só batendo a perna, batendo o braço e o corpo aqui, não. Ele vai fazendo, até porque esses rolamentos laterais, quando faz o movimento da abraçada, vai favorecer quando estende o braço logo atrás. Posicionamento da cabeça. Então, como eu falei, a cabeça, ela, por questão do posicionamento da cabeça, dessa forma, acaba também, de certa forma, favorecendo a respiração. A cabeça, ela permanecerá apoiada na água com a sua parte posterior, ou seja, a parte de trás. Então, a parte posterior na água. Com o nível da água, passando junto à parte posterior ou mediana da orelha, que na imagem dá para ver, tá? Então, acaba pegando, na verdade, aqui desse lado tá pegando, tá tampando a orelha inteira. Então, a parte de trás fica dentro da água. A respiração. A respiração do nado costas, ela deverá ser feita pela boca, no momento em que um dos braços estiver iniciando a recuperação e o outro apoio. Mais à frente, vocês vão ver certinho as diferentes fases da abraçada, vão ver imagens, tem GIF também, então fica mais fácil de entender isso. Apoio é aquela parte que está ali entrando na água para começar a fazer a puxada do braço dentro da água. Recuperação
é aquela parte que é feita fora da água. A recuperação seria ali o antes, o pré-início da braçada em si. O início de tudo, na verdade, do movimento. Quando o braço está passando na parte de fora da água, que é a recuperação. Quando termina o braço ele saindo da água e passando pela a parte de fora. Na verdade, é um braço. Então, é um braço, como são ciclos de movimentos, assim como no crawl, enquanto um braço vai estar na recuperação, o outro vai estar no apoio. Então, seria basicamente de modo bem assim, simples para vocês entenderem, um braço atrás, o outro próximo à lateral do corpo, tá? Não são os dois braços juntos para trás ao mesmo tempo, não. Professora, aí, oi. A Jennifer pediu para aceitar ela. Ah, obrigada. Não apitou. Ah, apareceu aqui. Ah, isso. Agora sim. Jennifer, boa tarde. Ah, isso. Perfeito. Voltamos ali, então. Paramos na parte da respiração, tá? Então, gente, a expiração, que é o ato de soltar o ar, ela deverá ser feita de preferência pelo nariz. Na verdade, de modo geral, é sempre essa sugestão, essa técnica de expirar pelo nariz, porque assim acaba evitando de entrar água, evita aquele desconforto de possíveis entradas de água pelo nariz, como já falei anteriormente também. Às vezes arde, é bem incômodo. Então, sugere-se que seja feita a expiração pelo nariz. Na verdade, aqui deveria ser inspiração, tá? A respiração. Quando eu falo respiração, acaba abrangendo o ciclo respiratório completo, né? O termo, a forma como a gente usa o termo respiração. Mas a cada ciclo respiratório, nós temos uma inspiração e uma expiração, que é puxar e soltar o ar. Abraçada. Então, vamos falar da abraçada, tá? Movimentos de braços agora. A entrada, tá? Ela deve ser feita frente à cabeça, que é para trás. Quando o braço ele vai entrar na água, na direção do ombro. Por que na direção do ombro? Ó, porque o braço vai aqui. Eu não vou abrir para o lado aqui, uma abraçada para o lado, certo? Aqui, ó, segue a linha do ombro. Então, é a entrada, que é a primeira parte da abraçada. O braço na direção do ombro. Ele deve estar estendido, tá? Com a palma da mão voltada para fora. Então, aqui, ó, braço estendido, vai virar a palma da mão para fora. Aqui, eu acho, não sei nem se dá para vocês visualizarem aqui, que eu não tenho muita noção. Está aparecendo aqui, a palma da mão vira para fora. Vai mais para trás que dá para ver, prof. Tá, deixa eu fazer, fica bom para vocês visualizarem. Vê se dá para ver que o braço estendido, a palma da minha mão, dá para ver? A palma tá cortando. E agora? Agora Sim. dá. Tá vendo a minha mão, né? Perfeito. Tentam vocês, se vocês não estiverem deitados, claro que eu sei que um monte deve estar deitado, tenta fazer aqui comigo. Ó, vocês levantam o braço aqui, tá? Nessa posição, a minha palma da mão está para dentro, certo? Quando eu vou fazer a entrada na água, diz que a palma da mão tem que estar para fora. Aqui, ó, palma da mão para fora. Se eu colocar, tá vendo esse movimento aqui, ó? Palma da mão para dentro, palma da mão para fora? Dá para ver esse movimento? Sim. Então, aqui, ó, se eu tô colocando a palma da minha mão para fora, se eu descer o meu braço para trás, quem que desce primeiro? O meu dedinho ou o meu polegar? Aqui. Palma da mão para fora. Quem que entraria primeiro na água? Dedinho. O dedinho, exato. Esse movimento aqui, ó. Desce o dedinho. Já diferente de quando vai finalizar. Que daí, quando finaliza, que passa lá do corpo, o dedão sai primeiro. À frente a gente vai ver melhor. Então, gente, a mão voltada para fora para fazer a entrada, de modo que a parte do dedo mínimo eu não tinha visto que estava no slide, eu fui explicando agora que eu vi. Aí ficou fácil de colar. Então, o dedo mínimo, ele é a primeira parte do braço a entrar na água, tá? Lembra assim, palma da mão para fora. Eu fiz com vocês uma pequena prática de movimentos de rotação de ombro, de braços, na cadeira, para quem estava presente vai se lembrar. E eu falei, a gente usa esse macete que quando se refere ao nado costa, entra dedão, sai o dedinho, entra o dedinho e sai o dedão, tá? A mão, ela deve deslizar para dentro da água quando vai entrar aqui, ela vai deslizar à frente de lado também, com a palma da mão ligeiramente voltada para fora.
Parte de apoio. É que aqui, gente, está muito... eu dividi essa parte, aqui está dividido em 5, se eu não me engano, em 5 fases. É que, às vezes, depende da literatura. Por exemplo, eu vou estar falando aqui, ó, entrada, apoio, tração, recuperação. Aí, de repente, você está lendo lá um outro livro, fazendo uma pesquisa, lendo um artigo, e vai olhar e falar, ué, mas a professora não falou esses nomes aqui, tá diferente. É porque, às vezes, os termos, eles acabam mudando um pouco, tá? Então, assim, no geral, se vocês pensarem em apoio, é a parte que está começando ali fazer um movimento mais forte de puxar a água. É toda uma sequência ali. Então, às vezes, muda as nomenclaturas, às vezes, as literaturas, elas mudam como essas fases são divididas. Ou, às vezes, elas são resumidas em 3 fases apenas, tá? Então, por isso que é importante também vocês visualizarem, assistir os vídeos, ver as imagens, porque fica mais fácil do que só ficar lendo e se prendendo a esses termos. Claro que tem que entender também esse termo, né? Então, a entrada é fácil de entender, porque já diz tudo ali, entrar quando está entrando na água, tá? O apoio. Esse apoio consiste em uma puxada para baixo, quando o braço começa a descer, a mão começa a descer. Uma puxada para baixo e ligeiramente para o lado, em direção ao fundo da piscina com o braço estendido. É o começo ali, antes de fazer a puxada principal. Então, quando a gente fala em tração, até coloquei puxada, porque às vezes até em vídeos eles colocam como puxada. Mas seria a mesma fase ali, tração ou puxada. É onde vai gerar a maior força ali puxando a água. É o meio ali da braçada, do ciclo da braçada, tá? Então, a tração e a puxada é o momento onde começa a existir uma maior eficiência da braçada, onde pode observar uma flexão do antebraço, que o braço ele não vai ficar aqui, ó, esticadinho, feito um parro o tempo todo aqui. Não, tem flexão do cotovelo. Lembra que a gente viu isso no crawl? Que tem um momento também, para fazer a puxada, a gente faz uma flexão aqui do antebraço? Então, tem também uma flexão de antebraço aqui na puxada ou na parte de tração da braçada do costas, tá? Então, essa é uma angulação de mais ou menos 90 a 100 graus. É uma fase em que a mão, o cotovelo e o ombro, eles vão estar alinhados com o braço perpendicular ao corpo aqui, próximo ao corpo, e o cotovelo está apoiado para o fundo. Então, às vezes vocês estão lendo, aí você fica imaginando, que difícil imaginar. Ver um vídeo, ver a imagem, para vocês fazerem relação. Fica melhor, mais fácil, né? A ter o visual do que só a audição, só a leitura. E o empurrão final ou empurrada, que eles falam, que é o final ali da braçada, quando está quase trazendo o braço para a parte final aqui ao lado do corpo. Então, da passagem da tração para o empurrão final, haverá uma aproximação do braço e do cotovelo ao longo do tronco. Então, a gente terminou ali aquela puxada, a parte empurrada, que é o final, a gente já vai trazendo o braço ali próximo ao lado do nosso corpo, né? Logo depois, para finalizar, igual eu falei, que vai sair o dedão primeiro. Então, aí tem uma extensão do braço, é quando a gente termina ali, estendendo o braço, projetando a mão em direção ao fundo, tá? E faz com que haja um rolamento do corpo para o lado oposto. Por que um rolamento do corpo para o lado oposto a esse braço que está fazendo a empurrada final? Porque enquanto esse braço está fazendo a empurrada final, o outro ele vai estar próximo ao lado do corpo, próximo ao tronco, próximo ao quadril. Quer dizer que o outro vai estar onde? O outro vai estar indo lá para trás, tá? Vai estar na outra fase. Então, lembra, enquanto um está aqui finalizando ao lado do corpo, o outro já vai estar lá para trás. E sempre a rotação, esse rolamento lateral, ele sempre vai ser feito, lembrando, no eixo longitudinal, em direção ao braço que está lá para trás começando. Então, se eu vou levar esse braço para trás, o rolamento lateral é para esse lado. No meu caso, eu vou fazer espelho com vocês. Para vocês estão vendo como se fosse o lado direito, né? Que é o meu lado esquerdo. Então, esse rolamento lateral, sempre em direção a esse braço que está indo lá para trás, tá? Então, como eu disse, é o rolamento para o lado oposto desse braço, porque o braço que eu estou falando aqui é o final da braçada, ele vai estar vindo ao lado do corpo. E uma consequente saída do ombro do mesmo lado. Por quê? Porque como faz esse rolamento lateral, é normal o ombro dar aquela subidinha para o nível da água. Deixa eu ver no GIF aqui, se esse GIF
Ó, braço direito, saiu o ombro, ó, vai terminar, na hora que tá terminando, ó, lado do corpo, ó, a saidinha. Vocês estão entendendo? Essa saidinha do ombro aqui, ó, lateral, dá uma saidinha do ombro. O GIF dá pra ver? Bom, pelo menos aqui tá reproduzindo bem o GIF. E a recuperação, né? Essa recuperação ela deve ser feita através da elevação, estendida da água, do braço, né? Vem estendido fora da água, de preferência com o polegar saindo primeiro, tá? Os braços, eles deverão estar o mais relaxado possível. Então, essa fase de recuperação, eles sempre pregam isso, de braços relaxados na fase da recuperação. No crawl também tem disso. No crawl também tem. Se vocês pegarem um vídeo de prova mais veloz, que são as provas de curta distância, não dá para ver muito bem braço relaxado e nem flexão aqui de cotovelo para relaxar o braço, não. É abraçada, abraçada, abraçada. Na prova veloz dá para ver a diferença, assim, em alguns vídeos. Agora, se for pegar, por exemplo, uma prova com uma distância bem maior, que é uma prova mais de resistência, às vezes uma maratona no mar, dá para ver o braço, uma flexão maior do cotovelo. O que significa essa flexão maior, um ângulo menor? Que o braço vai estar mais relaxado. Então, tem essa diferença também, que dá para perceber. Pode ser, vocês podem pegar lá um vídeo do nado crawl de provas mais velozes e um vídeo nado crawl, provas de mais resistência. E vocês vão falar, mas essa abraçada tá diferente. Porque tem toda essa questão também, a questão fisiológica envolvida junto com a questão biomecânica, tá, gente? São casadas ali, interligadas, tá? Então, aqui, abraçada, que é a recuperação. Então, preferência o braço estendido, saindo da água, o polegar primeiro. E o braço mais relaxado possível para iniciar um novo ciclo de braçada. No caso, então, os braços deverão estar relaxados durante essa fase até a entrada para iniciar um novo ciclo, quando inicia com o braço estendido para trás. Então, vamos lá. Entrada, vamos resumir. Entrada, apoio, puxada, tá? O empurrão final, recuperação. Outra coisa também. Às vezes vocês vão estar lendo sobre e vão encontrar lá a divisão em 2 tópicos. Fase aérea, fase aquática. Aí você fala, nossa, mas eu nem vi isso, olha lá, não existe essas fases agora. Apoio, tração, o que é? Na verdade, assim, o que vocês têm que entender quando a gente fala em fase aérea, é um movimento todo feito fora da água. Então, aqui no caso, seria a recuperação. Quando a gente fala em fase aquática, é toda a parte que é feita submersa, ou seja, é toda a parte que é feita dentro da água. Então, de repente, vocês encontram um vídeo ali, tá vendo um vídeo sobre a técnica da abraçada, e encontra lá, divide em 2 fases, fase aérea, fase aquática. Aí você, mas a professora não ensinou assim, tem outros nomes, o livro tem outro nome, mas entender o seguinte, falou em fase aérea, é toda a parte feita fora da água. Fase aquática, toda a parte que é feita submersa, tá? A gente pode dividir nessas 2 categorias, 2 partes também. Aqui, ó, eu coloquei para vocês, recuperação, então, seria fase aérea. Fase aquática, daí, entraria ali, já começa na entrada, né? Entrada, apoio, tração ou puxada, empurrão final, e depois volta para a recuperação, que é fora da água. Aqui no GIF, ó. Dá para ver também o rolamento lateral no eixo longitudinal. Parte submersa. Pessoal, é o seguinte, essa parte aqui é bem mais complexa, também nem vou entrar muito a fundo nisso hoje, mas para vocês terem noção, é que o movimento que o braço faz, a mão faz embaixo da água, ela acaba fazendo um movimento, a gente chama também de varredura, é outra nomenclatura que a gente usa, tá? Então, foca só nisso. Quando fala varredura, são movimentos que imagina assim, a mão puxando, empurrando a água. A gente tem esse termo também aí na parte submersa, quando fala ali varredura. Então, dependendo do movimento que está sendo feito ali do braço, a mão pode estar direcionada para cima ou direcionada para baixo. Então, quando a gente fala varredura para baixo, varredura para cima, tá? Tentem a entender isso, pelo menos. Na verdade, eu tinha até tirado esse slide aqui, mas que eu tinha as 2
as duas versões, eu acabei abrindo essa daqui. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de varredura para cima, varredura para baixo, tá? São aqueles momentos que o braço está ali embaixo da água, tá? E aqui na imagem, eu vou mostrar a imagem para vocês. Perdão, aqui para finalizar, ó, por exemplo, aqui nessa varredura para cima, quando está finalizando a braçada, entrando na fase de recuperação. Lembra quando a gente entra na fase de recuperação, é fora da água? A gente chama de aérea, tá? Olha só nessa imagem aqui. É até difícil de entender aqui, mas se vocês for pegar, se vocês forem, quando faz um movimento completo, essa linha aqui significa a linha mais ou menos de como a mão vai passando na água, tá? A mão do atleta. Aqui a visão lateral, aqui uma visão de trás assim, em relação à cabeça, né? Do topo da cabeça. E aqui como se fosse uma visão por debaixo do indivíduo. A imagem está meio apagada, mas tem uns números, eu não sei se vai dar para vocês ver direito. Até para mim está bem ruim que essa imagem aqui. Mas esses pontinhos aqui embaçadinhos são números. Do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5, do 5 ao 6. E aqui são essas etapas que está explicando no slide anterior, tá? Então, aqui eu coloquei de outra forma mais resumida, é um pouco mais fácil para entender, eu acredito, tá? Sobre a braçada. Então, vamos lá. A braçada, principal fundamento da natação. Então, nós estamos falando aqui da braçada do costas. Então, aqui está dividindo em 4 fases, né? Da forma como eu expliquei antes, estava com 5. Tinha o apoio, digamos que o apoio estaria aqui, o apoio estaria aqui, entre a entrada e a puxada. Então, aqui está de forma um pouco mais simplificada. A entrada do braço da água, a puxada do braço, ali puxando, causando ali uma tração, a empurrada, que é a parte final submersa, e quando o braço está passando por fora da água, na fase aérea, que é a recuperação, que é nesse momento que sugere que o braço esteja o mais relaxado possível, para iniciar um novo ciclo da abraçada. Então, vamos novamente revisar. A entrada do braço na água, a puxada, o movimento de tração de maior força, um movimento bem relevante. Depois, a empurrada final, quando o nosso braço vem vindo ao lado do nosso corpo, a gente já posicionando ali, estando com o dedão para sair primeiro. Então, quando está terminando a fase submersa ou fase aquática. E o final, quando o braço está passando para o lado de fora da superfície da água, que é a recuperação. Então, aqui na entrada, uma fase aquática não propulsiva. Então, é pré-água, antes de entrar, prestes a entrar na água. A puxada e a empurrada são fases submersas, então fase aquática propulsiva, quando realizam-se esses movimentos dentro da água, de forma submersa, nós falamos que são fases propulsivas, geram força propulsora ali dentro. E a fase aérea, que é o braço fora da água. Esse slide aqui tá bem bacana, esse esquema para vocês entenderem. Beleza, agora vamos falar sobre a pernada. Bem similar à pernada do crawl. Lembra quando a gente fala no lado do costas? É um crawl inverso, um crawl de costas. É a mesma coisa ali também, aqueles movimentos de ondulações com semiflexões do joelho, com flexão plantar do pé, com inversão do pé. Então, vamos lá. Os movimentos de pernas do nado costas, eles são realizados alternadamente, assim como no crawl, movimentos alternados, com trajetórias descendentes e ascendentes, ascendentes. Trajetórias descendentes, quando a pernada, ou seja, a perna em si, está fazendo um movimento ali de descida, e ascendentes de subida, quando começa uma semiflexão de joelho. E laterais, porque também tem um rolamento lateral, então vai de acordo com o rolamento lateral do tronco. A trajetória descendente, ela inicia com o dorso do pé, tá? A trajetória descendente, de um dos pés alinhados com a superfície da água, com a perna estendida, então começa com a perna em extensão. A posição é que permanecerá até o final da fase descendente, quando a perna desce, fica submersa daí. Então, no movimento descendente, a perna ela se mantém estendida,
com o pé em flexão plantar. Lembra que nós fizemos lá na prática? Flexão plantar, dorsiflexão, tá? Flexão plantar, quando a gente usa também aquela expressão pé de bailarina, ponta. E a dorsiflexão, que também a gente usa outro termo de forma lúdica ali, que é o pé do palhaço, que é a ponta para cima. Então, entendam essa diferença, tá? Quando a gente falar aqui em flexão plantar, já imaginam que posição que esse pé tem que estar. Então, a perna se mantém estendida, com o pé em flexão plantar, realizando a pressão sobre a água com a planta dos pés. E ao final da fase descendente, começará o quê? Uma flexão de perna para realizar a fase descendente. Então, começou uma flexão de perna, uma semiflexão de joelho, porque está começando a fase ascendente, quando essa perna vai subir. Ocorre uma ligeira flexão de coxa sobre o tronco, fazendo com que haja uma pequena flexão do joelho, seguido por uma extensão vigorosa da perna. Então, quando entra nessa extensão de perna, porque essa perna depois vai começar, logo em seguida, a fase descendente. Os pés, eles deverão estar com flexão plantar e inversão, igual no nado crawl, procurando aproveitar bem a pressão realizada pelo dorso do pé e pela perna, tá? Aqui... Ah, não, esse daqui é só a imagem, eu achei que fosse um GIF. A flechinha para baixo indica o movimento descendente, e a flecha para cima indica o movimento ascendente, que são movimentos alternados aqui, ó, alternados. A coordenação, gente, coordenação dos braços e das pernas ali, dos dois fundamentos, braçada e pernada. Essa coordenação no nado costas, ela deve ser realizada de forma que o corpo... de forma que o ponto máximo ascendente da pernada, que é o ponto máximo ali quando está terminando a fase ascendente da pernada, ele coincida com o empurrão final da finalização da braçada do mesmo lado. É difícil de entender isso mais na teoria, né? Na prática fica um pouco mais fácil, tá? Então, tentar coordenar isso. O final da pernada ascendente para coincidir com a finalização da braçada, empurrão, a finalização ali do mesmo lado. Então, para cada ciclo de braçada, são realizados 6 movimentos de pernas. Na verdade, assim, então, acaba o movimento mais rápido de perna, tá? Isso aqui é uma sugestão, para cada... Então, ciclo de braçada, dos dois braços, são realizados 6 movimentos de perna. Ascendente, descendente, ascendente, descendente. Semelhanças, entre as semelhanças. Então, quais são as semelhanças entre o nado crawl e o nado costas? Ambos, o posicionamento é em horizontal. Ambos têm rolamentos laterais no eixo longitudinal, aqui o corpo. Ambos alternam as braçadas e as pernadas, diferente, por exemplo, de um nado borboleta, porque no nado borboleta as braçadas, as pernadas, na verdade as duas. Pernadas, elas vão juntas aqui, o movimento de golfinhada, por isso também é chamado de golfinho o nado. São juntas. E aqui não, aqui os movimentos eles são alternados. Então, os ciclos de movimentos entre braços e pernas, tá? As braçadas pernadas. O posicionamento do pé também é o mesmo, que é flexão plantar e inversão. Então, isso aqui são semelhanças entre nado crawl e nado costas. Aí eu pergunto, principal diferença do nado crawl e nado costas, que vai distinguir, que vai diferenciar um de outro? É que, por mais que ambos estejam em horizontal, o nado crawl é em decúbito ventral, o nado costas em decúbito dorsal. Aqui, gente, eu vou passar para vocês alguns vídeos. Acredito que, se não são os 3, mas pelo menos 2 desses já foi enviado no e-mail de vocês. Lembrando que esses vídeos fazem parte da atividade da aula passada. Aqui, ó, eu peguei e abri o slide errado mesmo, hein? Eita, nós. Era esse aqui que era para eu abrir. Eu falei que eu nem ia colocar aquela parte da varredura, porque daí fica mais complexo para vocês. Era esse slide correto. Aqui, ó, eu coloquei para lembrar da aula passada, tá? Se alguém não viu a mensagem no WhatsApp, se alguém não viu o e-mail, tá? Esses vídeos que eram para vocês assistirem,
e colocar, escrever brevemente ali, de forma sucinta, qual que é o posicionamento do corpo na água, né? Posicionamento horizontal, decúbito dorsal, e destacar alguns movimentos incorretos, percebeu que é movimento incorreto durante o nado costas. Exemplo, permanecer com o tronco, quadril, o tempo todo reto, o tempo todo paralelo ao nível da água ali. Não, por quê? Porque tem que ter aquele rolamento lateral. Se não faz rolamento lateral, acaba dificultando o nado, dificultando a braçada, então acaba sendo um movimento incorreto. Um exemplo. Outro exemplo, realizar as pernadas o tempo todo de pernas extremamente estendidas. Porque está errado. Tem um momento da pernada que vai ter uma flexão. Então, era bem isso, tá, gente? Se vocês não fizeram, vocês façam isso. Eu vou abrir aqui o vídeo agora. Acredito que alguns de vocês, vários de vocês já tenham assistido. E eu tenho recebido e-mail de vocês. As minhas notificações aqui não param. Que às vezes os alunos perguntam se recebeu ou não. Eu vou respondendo. Se eu demorar muito para responder o e-mail, quer dizer que alguma coisa de errado aconteceu. Então, vamos lá. Vídeo. Esse daqui primeiro. Abriu o vídeo aí para vocês? Não, você tem que reproduzir. Agora? Não. Não? Para mim, ele está rodando normal. É que tem que compartilhar a tela, né? Você parou de apresentar. Gente, perdão, ainda bem. Vamos lá. Marcel, você ainda está no almoço? Não. É a sobremesa já? É, né? Mas eu almocei tarde hoje. 1h. É, tarde. Ô, gente, o tic-teco aqui falha. Agora vai. Como que vai ver o vídeo se a professora não reproduz a tela? Aí não tem como, né? Aí vão 8 dicas. Vou voltar. Agora sim, né? Aham. Aí vão 8 dicas fundamentais para o nado costas. Repare no rolamento dos seus ombros. Você nunca deve cruzar os braços atrás da cabeça. Ó, nesse vídeo em câmera lenta dá para ver perfeitamente o rolamento do corpo. O áudio aqui é bem ruim, eu não sei se vocês escutam direito. Então depois é melhor vocês assistirem pelo celular ou pelo computador de vocês, né? Sabe aquela dica que aprendemos na escolinha? Entra dedinho e sai dedão? É isso aí. Entre com o dedinho e já vire a palma de sua mão para pegar água. A sua cabeça deve permanecer o mais parada possível. Não deixe seu quadril afundar. Não faça... Percebam que mesmo que ela faça, mesmo que tenha o rolamento do corpo, um pouquinho da saída do ombro, entrada do outro, a cabeça permanece aqui. Aí observe que a cabeça ela não vai aqui, ó. A cabeça não fica dançando na água, então ela se mantém estável. Talvez ali uma oscilação mínima. E não pare a sua pernada. Esse vídeo é bem curtinho. Eu vou ver qual vídeo que eu coloquei ali no título do slide, que eu esqueci, para saber qual que eu vou mostrar para vocês. Engraçada. Professora, tem uma dúvida aqui no nado de costa. Pode falar. Quando elas estão nadando, qual marcação que elas sabem para fazer o giro, para voltar? Não entendi. Tipo, 100 Fala um metros pouquinho mais livres. alto, por favor. 100 metros livres lado de costa, né? Sim. Então, o atleta tem que, no momento, fazer o giro para voltar na raia, né? Ah, virada tá falando, né? Isso, fazer Sobre essa a virada. Você quer saber? Como que ele sabe o momento ali de fazer a virada? Ah, tá. Pessoal, é que nós vamos ter uma aula específica sobre as viradas e entradas de todos os nados, tá? Mas já adiantando. Quem que perguntou? Quem que falou comigo? Diogo. Ah, o Diogo. Diogo, então é assim.
Por mais que, igual eu comentei antes, não tenha visão, vai ser pelo toque. Todos os nados, todas as provas nas viradas, que igual você está falando, quando gira na virada, sempre tem que tocar uma parte do corpo na hora da virada, na borda da piscina, né? No caso, aqui no Costas, vai tocar pela mão, que é ela que chega primeiro. Tocou é onde vai acontecer esse momento, por mais que não esteja, digamos assim, enxergando, olhando por causa da visão. Então, é pelo toque, na hora do toque, tá? E, igual eu falei para vocês, depois que eu passar pelo nado, pelo peito, a gente passar pelo peito, pelo borboleta, aí nós vamos ver específico sobre esses momentos, que também tem regrinhas para isso. Igual, por exemplo, agora, né? Você perguntou. Tem que sempre uma parte tocar na parede da piscina. Aceitou o Gabriel. Gabriel, tá. O Gabriel das figurinhas? Ele gosta de uma figurinha, né? Ô, Gabriel, mas você pegou o bonde andando, o bonde quase chegando na estação já. Boa tarde. Espera aí, gente. Vou abrir o outro aqui. O Gabriel entrou só para não tomar falta. Oi? O Gabriel entrou só para não tomar falta. Aí são duas presenças, no caso, né? Aí o Gabriel tinha que ficar com meia. Um quarto. Gente, falando sério agora, ó. Esse vídeo aqui, ele vai falar específico sobre a abraçada, tá bom? O áudio dele eu acho que é melhor que o outro. Eu vou soltar aqui para vocês. Você já nadou costas e ficou com aquela sensação que você fica nadando assim para um lado, para o outro, assim, fazendo zigue-zague, ou que você nada e cansa muito, e aí você fala, mas o costas parece um nado tão simples, por que tá tão difícil? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai melhorar especialmente a abraçada do nado costas. Então, ó, assiste o vídeo até o final, hein? Esse é o canal Nada Mais. É isso aí, galera. Eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais. E para falar do nado costas, eu já posso começar assim. Muita gente acha que o nado costas é mais fácil justamente pelo fato de você estar com o rosto fora d'água. Para algumas pessoas realmente é. Só que o nado costas, ele é bem técnico. A braçada do nado costas é uma das mais técnicas que tem. E se você não estiver fazendo essa braçada corretamente, se você não estiver fazendo essa braçada bem alinhada, você vai fazer movimentos desnecessários e, consequentemente, o teu nado vai ficar mais cansativo e vai ficar mais pesado. Tem dois erros que são bem comuns. O primeiro deles eu já falei, que é a puxada lateral, ou seja, quando você não faz o movimento no sentido correto ali do nado, você faz uma puxada estendida. Ó, percebam que não tem flexão dessa abraçada que ele tá fazendo, tá? Que não tá estendida. Vou voltar um pouquinho, tá, gente? Lateral, ou seja, ó, sem flexão de cotovelo. No sentido correto ali do nado, você faz uma puxada estendida pro lado e você acaba sem direção ali nos lados. E o outro erro é a falta da rotação do tronco. E só para lembrar, eu já falei de nado costas em outro vídeo, já falei da pernada. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Vai aparecer ali para vocês esse outro vídeo que eu já falei de nado costas. Importante, hein? Antes de começar, eu quero agradecer a todos os comentários recebidos do pessoal do México. Muito obrigado. A gente vai dividir em duas partes, a fase aérea e a fase aquática. Se você... Lembra que foi falado sobre fase aérea, fase aquática? Gabriel, que chegou agora. Fase aérea, quando o movimento é feito para fora da água. Fase aquática, fase submersa, toda a parte da abraçada aqui, no caso, que é realizada dentro da água. Procurar nos livros, por exemplo, você vai achar vários autores, cada um fala de um jeito. Uns falam de fase de recuperação, fase de tração, mas para simplificar, eu vou falar fase aérea e fase aquática. O início da fase aérea é aquele famoso sai dedão, entra dedinho. Ou seja, quando você termina a abraçada ao lado da coxa, o dedão é o que sai da água primeiro. Você faz o movimento, joga o braço lá atrás. E aí, ó, mão para fora, gente. Lembra? Mão lá para fora. É importante falar que nessa recuperação ali, o braço ele é totalmente estendido. Ou seja, você sai com o braço reto, vai lá atrás reto. No caso aqui tá muito relaxado, né? Que eles falam de relaxar o braço, mas não nessas condições, igual tá mostrando o cara que tá aí dentro da água. E aqui, ó,
passa o braço na orelha, tá? Ah, aproveitando aqui, ó, vamos imaginar que ele esteja na piscina, esse jeito que ele está com o braço aqui para trás. Diogo, ó, quando esse movimento aqui, o braço que chega primeiro, é quando toca lá atrás na parede da piscina, que é a hora que o indivíduo vai saber que é o momento da virada, tá? Então, passa o braço na orelha, tá? A tua cabeça ela fica parada, o braço saiu aqui, ó, passando na orelha para entrar bem lá atrás, ó, bem estendido. Na fase aquática é quando complica para muita gente. Para entender, vamos dividir em 4 partes. Você tem a entrada na água, a pegada, puxada e empurrada. E de novo eu falo, se você pegar na literatura, procurar... Ele colocou o termo pegada. Nos slides, como eu expliquei, seria o apoio. Tem vários autores que chamam diferente, que falam outros nomes para essas fases, mas vamos simplificar desse jeito que eu falei. O que é a fase de entrada? É o que eu falei do dedinho entrando lá atrás. Então, quando o braço entra o mais longe possível, a hora que ele entra lá atrás. Na sequência, vem um movimento de pegada, ou seja, você entrou lá, pegou a água para poder fazer a tração. Então, entrou, pegou. Aí vem a fase da puxada, onde você puxa a água para você. Ok? Então, entrada, pegada, puxada E empurrão final. Para você joga a água na direção do seu pé. Para entender melhor esse movimento, você pode imaginar que você está arremessando uma bola. Então, é como se eu pegasse uma bola lá atrás, ó, peguei a bola, puxei e lancei para frente. O movimento é bem parecido. Então, pega a bola lá atrás, ó, puxa e empurra. E joga essa bola lá na frente. É bem parecido aqui o movimento. Outra coisa que você pode fazer é nadar puxando a raia, tá? Para você começar a entender esse movimento. Ó, isso seria um educativo para trabalhar o nado costas. Agora está mostrando aqui, pegando ali na raia, a parte amarela. Então você tá nadando ali, ó, pertinho na raia, põe o braço Um braço atrás, só, faz o outro um parado ao movimento, lado do corpo. pega a raia assim, ó, agarra a raia e puxa. Você vai sentir o seu corpo indo para frente. Então é esse movimento que você tem que fazer. Presta atenção para você adquirindo essa noção corporal de qual o movimento correto. Só que tudo isso só vai dar certo se você fizer a rotação de tronco. O que é isso? Quando você nada costas, o teu tronco não fica paradinho aqui, ó. Ele tem uma movimentação para um lado e para o outro. Por quê? Essa puxada, se você fizer muito aqui na superfície, você vai pegar pouca água. Você tem que fazer mais embaixo para você pegar mais fundo, pegar a água mais forte, ter um apoio melhor, para aí sim ter uma abraçada mais eficiente. Esse movimento também vai te ajudar para a próxima abraçada, porque enquanto um braço está aqui, ó, puxando no fundo, o outro, ó, já está pronto para sair da água, ele já está meio que na superfície aqui, ó, pronto para sair. Por isso que tem que fazer o rolamento de tronco. Esse rolamento, ele começa a ser feito com o quadril. Então não vai pensar que é só ficar balançando o ombro assim, ó, que vai dar errado. O quadril tem que começar o movimento. Então a perna ali também, ela gira um pouquinho para um lado, gira um pouquinho para o outro. E não esquecem que a cabeça fica parada, hein? A cabeça é o pivô, ela fica parada, o tronco mexe, os braços mexem, mas a tua cabeça fica parada. Senão você fica assim, ó, Steve Wonder, assim, ó. Você vai nadar torto. Eu vou te mostrar um exercício que você pode fazer fora d'água para você começar a adquirir essa consciência de como é a abraçada correta. Você vai encostar na parede, olha, se não tiver parede, pode ser uma porta. E você vai fazer todo o movimento que eu te expliquei. Vai fazer a rotação do ombro. Ó, pessoal, isso daqui é outro educativo, tá? No caso que eu trabalho da abraçada. Entra, pega. Ó, a palma da mão para fora na entrada, entrando o dedinho. Ó, a palma da mão dele tá para fora, igual eu mostrei para vocês antes. Parede. Por quê? Porque se você não vai poder fazer na frente, então você tem que girar o ombro e fazer o A fase, ó, do apoio puxado, ali hein? no exercício. Tem a flexão do Mais um cotovelo. movimento da parede para você começar a adquirir essa consciência de como dar a abraçada correta. Galera, hoje não tem educativo, tá? É isso. Pessoal, então hoje é isso nossa aula sobre nado costas. A aula da semana que vem será sobre as técnicas do nado peito, tá? Nado peito e depois nado borboleta. Agora eu posso parar de compartilhar a tela. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Eu vi que, vocês colocaram
o nome aqui, alguns. Ai, gente, eu abri o chat achando que eu ia encontrar os nomes de vocês. E tem uma xingando a outra aqui. Deixa eu parar a gravação. Não, é que a Natália falou que a minha